Fala galera, tá começando mais um Ferascast. Eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor. Fala rapaziada, boa tarde. E hoje o papo aí vai ser sobre hipnose, hein? Então fica ligado. E hoje, né, pra falar sobre hipnose, né, estamos aqui com o hipnoterapeuta fera, o Rafael Carvalho. Esse cara sou eu. O que é a hipnose? A hipnose é você criar uma falsa, entre outras coisas, mas criar uma falsa sensação na pessoa, certo? Não. Não? Não. O que seria exatamente? Então? Hipnose, a gente falando num contexto mais sociocognitivo, é automatização de processos cognitivos. Por exemplo, o nosso cérebro ele tem duas formas de pensar, que é o pensamento rápido e o pensamento lento. O pensamento rápido, ele é mais automatizado e ele gasta menos energia. O pensamento lento, ele é lento e ele gasta mais energia. É o que usa a nossa atenção, que demanda a nossa atenção, por isso ele usa mais energia. E o objetivo do cérebro, muita gente acha que é pensar, mas não é. É manter a gente vivo. Para fazer isso, ele ele economiza o máximo que ele pode de energia. E como o pensamento lento ele gasta muita energia e ele demanda a sua atenção, você só pode ter um pensamento lento por vez. Compensação, pensamentos automatizados, ações automatizadas, você consegue ter mais de uma acontecendo. Um exemplo, por exemplo, vocês dirigem? Sim. Quando você dirige, você está no seu pensamento automatizado. Quando você já tem prática em dirigir. Você dirige no automático, você consegue dirigir, conversar, enquanto você ouve música, tudo isso vai acontecendo de forma automática. Dormir também, né? Tem gente que dorme. Tem gente que dorme. Dormir no volante é comigo mesmo, velho. Filha da Que puta. bosta. Atrapalhei todo o pensamento. O cara tá uma puta raciocínio que você vai lá e caga tudo, velho. Mas enfim. Deixa eu voltar para a direção do assunto. Aí, quando você tá dirigindo, você tem esse pensamento automatizado. E quando você tá indo para um lugar que você nunca foi, por exemplo, a gente quando tava vindo para cá, e você precisa olhar o número, você precisa do seu pensamento lento, porque precisa de atenção. E você vê que tem gente quando chega no lugar, o GPS fala, seu destino tá à frente. Para a pessoa procurar o número, ela desliga a música. Para de conversar. Então vai manobrar, vai fazer uma baliza, a pessoa desliga a música. Por quê? Porque ela precisa do pensamento lento. E aí demanda mais atenção, Verdade. gasta mais energia. Puta, é verdade mesmo. Não, Polícia, se tiver polícia, eu baixo a música, velho. Não sei, tipo, nada a ver, velho. Não tô tiver- devendo nada, eu vejo a polícia, eu baixo a música. Enfim. Já fico mal com medo, assim, mas não tem nada, tá ligado? Tipo, E isso acontece em várias áreas do nosso dia, pra se trocar. Se trocar, todo mundo tá se trocando de forma automática. Tanto que você bota a mesma perna primeiro na calça sua vida inteira, você nem percebeu, isso nunca nem passou pela sua cabeça. Caraca, se você velho. tentar lembrar agora, é até mais difícil de você tentar lembrar. É muito mais fácil de você lembrar você escolhendo a roupa e depois você se olhando vestido, que foi o que você fez de forma automática. O se trocar, como foi totalmente automático, seu pensamento tava mais vago, você tava viajando. Não, eu não tenho ideia qual perna que eu coloco. eu Ele sempre falou, sento na velho. cama, passo assim com as calças e coloco, velho. E- Meio diferente, né? Caraca, velho. E assim, hipnose é isso, é automatização de processos Então- cognitivos. A gente meio que força esse pensamento automatizado, onde talvez se você tivesse com um pensamento lento, esse que demanda mais energia, mais atenção, talvez não acontecesse os fenômenos que acontecem. Por isso que na hipnose a gente consegue ter os fenômenos que parecem extraordinários, porque a sua parte que tem atenção, ela fica ali meio que de espectador no processo. Por exemplo, se eu chego aqui e pergunto pra vocês quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Essa eu vou saber porque... A maioria das pessoas que vai responder 2 animais. Sendo que a resposta não é essa. Porque Moisés não colocou nenhum animal, a arca era de Noé. Quem colocou os animais foi Noé. Então, a hipnose é mais ou menos isso. Eu forço um pensamento automatizado, as pessoas iriam responder isso pelo pensamento automatizado. Agora, se elas parassem e demandassem atenção com o pensamento lento, elas iam ver que, na verdade, a arca é de Noé, não de Moisés. Voltando no que você falou, né? Hipnose é comunicação. Se você não souber mas mudar a tua comunicação, a tua abordagem... Adaptar. Boa, adaptar. É essa palavra que eu tava buscando. Se você não souber adaptar a sua comunicação, você tá perdido. Sim. Né? Tem que estar o tempo inteiro adaptando a sua E comunicação. por isso que é uma coisa que muita gente começa a estudar hipnose, muda a vida dessa pessoa completamente.
Não só pela hipnose em si, porque quando ela aprende hipnose, ela começa a entender mais de comunicação, de relações interpessoais. Então, dá um up na vida dessa pessoa, tanto na área pessoal quanto profissional. Ela se destaca muito exatamente por isso. Ela começa a entender a comunicação e o ser humano e a mente muito melhor. Porque o cérebro, ele não faz o que a gente quer. O cérebro faz o que a gente manda. O problema é que o cérebro não vem com manual de instruções. E nem todo mundo sabe como mandar. Então, as poucas pessoas que sabem isso já se destacam muito. E ainda mais quando você domina a comunicação, você se fazer ser entendido da forma que você quer ser entendido, isso muda completamente a forma como você se relaciona, como as pessoas te veem, como as pessoas te recebem, como as pessoas recebem o que você está falando, a mensagem que você está passando de uma forma geral. Pode dar um exemplo aqui rapidinho? Claro, lógico. Olha uma coisa louca assim de comunicação, eu gosto muito de dar esse exemplo. Por quê? A gente não enxerga o mundo como o mundo é, a gente enxerga como nós somos. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do açaí, ou então o exemplo de uma maçã. Se eu pego uma maçã e pergunto pra você, o que é isso? O que é isso? Você vai me dar uma resposta. Agora, se eu faço essa mesma pergunta pra Adão e Eva, pra Isaac Newton, pra Steve Jobs, pra um Shinigami, pra Branca de Neve, o que é isso? O que isso significa? Cada um vai me dar uma resposta diferente. E todas estão certas. Isso é muito louco. Foda. Isso ó como você fala, o que você fala faz diferença. Ó. Se eu chego aqui, por exemplo, imagina que eu quero um carro. Eu quero um carro. Tô conversando com você falando do carro que eu quero, então eu tô só pensando comigo em casa mesmo que eu quero um carro. E eu penso assim, ou eu falo, eu quero esse carro, mas ele é muito caro. Olha isso. O mas, por exemplo, ele é uma palavra que ele tem um poder, entre aspas. O mas é uma das palavras que chamam de palavras mágicas, que existem algumas, que tem uma sugestão embutida nela. Por exemplo, o mas. O mas, ele elimina o que vem antes, ele desfavorece o que vem antes para favorecer o que vem depois. Ele deixa em segundo plano o que vem antes e favorece o que vem depois. No momento que eu falo, eu queria aquele carro, mas ele é muito caro. Olha como essa mensagem já passa de, putz, eu queria, mas uma pena, não vou conseguir esse carro. Pô, muito caro. Eu quero aquele carro, mas ele é muito caro. Você pode ver isso. Você é bom, você tem talento, mas hoje é não. Cara, eu gosto muito de você, mas a escolha do prato não te favoreceu. É bem isso. Eu te amo, mas eu quero um tempo só pra mim. É sempre o mas, ele faz isso. Agora pense essa mesma frase se você troca o mas pelo e, por exemplo. Eu quero aquele carro e ele é muito caro. Olha como é a mesma frase, troca uma palavra. Muda completamente sentido. O fato dele ser caro não é mais uma coisa que vai te impedir de ter aquele carro. Sim. Só que eu posso ir além ainda. E sem trocar nenhuma letra da frase, eu só inverto a posição das coisas. Eu coloco o fato de ser caro antes. E falo assim, aquele carro é muito caro, mas eu quero ele. Olha isso, é literalmente a mesma frase invertida. Eu quero aquele carro, mas ele é muito caro e aquele carro é muito caro, mas eu quero ele. Olha como é essa segunda frase invertendo. O fato dele ser caro é quase um degrau para você conseguir ele. Dane-se aquele carro. Aquele carro é muito caro, mas eu quero ele. Então, olha só, uma pequena coisinha na estrutura da comunicação muda completamente o efeito da frase, como você recebe, como ela te impacta, como impacta as outras pessoas. Isso, eu falei aqui de uma palavra. E aí, eu acredito muito nisso aí também, porque muitas vezes a gente coloca barreira ali, sendo que, pô, usa como degrau essas pedras na sua frente aí, né? Não, mano? e é bizarro assim, como o Yilmaz, assim como outras palavras que estão no nosso dia a dia, estão no nosso dialeto ali. É o tempo inteiro a gente falando isso, né? Sim. A gente vai dar um elogio pra uma pessoa ou dar um feedback, por exemplo, pra alguém, você tá falando ali, você elogia a pessoa tal, mas eu quero te falar tal coisa, e o mas destrói tudo que ele falou antes e fixa enfatiza só o depois, né? Exato. A pessoa pode usar isso, mano. Você pode reparar isso no seu dia a dia. Isso a gente pode Você falar vai que- ver isso muito, Isso muito. a gente pode falar que, de alguma forma, tá atrelada a esse, não hipnose, mas ali talvez de envolver a pessoa na tua comunicação? Sem dúvida nenhuma. Você tá numa entrevista de emprego, você pode falar. Eu sei que talvez eles não tenham vaga, mas eu quero deixar meu currículo porque eu gostei muito dessa empresa, eu acho que a gente tem um match legal. Olha só. Você usando isso a seu favor no dia a dia. Vamos fazer com quem tá assistindo? Vamos, demorou agora. Vamos lá. Vamos fazer com quem Começa tá pelo assistindo? leitor aqui, ó. Não, quem tá Vamos fazer assistindo. com todo mundo. Todo mundo. todo mundo tá junto? assistindo, né? Vamos começar com o exercício só pra... Rapaz, que medo agora, velho. Fiquei com medo. Olha, vai gerar um corte isso aí, um corte, hein? Isso aí vai dar um corte bom. Dá um corte bom, vamos lá. Só pra mostrar como
A subjetividade do ser humano é legal. Vamos começar com isso, só pra mostrar isso. Quer ver? Ó, põe os 2 pés no chão. Vocês estão assistindo também? Põe os 2 pés no chão aí, todo mundo. Está tenso? Por que você está tenso? Talvez pessoas estejam tensas também pelo mesmo motivo, ó, que legal. Não sei porque eu tô tenso, velho. Ó, só lembrando, hipnose não é minha mente dominar a sua mente, a mente de ninguém. Na verdade, é só um processo simples que acontece várias vezes por dia, como eu expliquei aqui. Quando você tá no carro, no ônibus, assim, fone de ouvido. Isso é tão hipnose, você não sabe nem a que música você tá ouvindo. Quando você volta, você até faz assim, ó. É a mesma coisa, automatização de processos cognitivos. Quando você tá assistindo um filme, você fica horas aqui, ó. Parece que passou 10 minutos, 2 horas. Se é um filme de ação, você fica agitado. Eu chamo isso aí de pasmitando, quando eu tô assim... Brisando, né? Brisando, né? Você pode chamar de hipnose. Cara, aqui no podcast a hora passa voando, velho. Passa. Eu acho que eu entro em transe também. Sem dúvida, sem dúvida. Você tá completamente hipnotizado. Rapidaço. Tá vendo? Você não precisa estar tenso porque você já tá hipnotizado, É olha isso só. aí. Então ele faz massagem aqui na minha perna e tal. Uma loucura. Uma loucura. Eu tô percebendo. É que vocês não veem o que acontece embaixo da mesa aqui. Às vezes minha mão, some aqui assim, É um negócio aqui, ó. Não, eles estão de bermuda, que é aquelas bermudinhas de jogar futebol, um com a perna no outro, todo espaço rolando, tá Zoeira danada. Uma zoeira gostosa, né? Uma broderagem diferenciada. Vamos lá, os 2 pés no chão. Isso. Separados os 2 pés, tá? Não é possível. Tá, não é em cima do pé dele? Não, por favor, os 2 pés no chão. Põe as 2 mãos na mesa, assim, ó. Se vocês estão assistindo, mesma coisa, 2 pés no chão. Se tiver com o pé cruzado, descruza o pé. Se tiver deitado, pode continuar deitado, mas descruza os pés aí. Isso, deixe suas mãos soltas aí. Agora se concentra só no que eu tô falando. Pode fechar os olhos. Isso, fecha os olhos. Se concentra somente na minha voz. Isso, agora respira fundo. E você vai respirando e relaxando cada vez mais. E agora? Isso. Só imagina. Imagina uma praia qualquer. Pode ser uma praia que você já foi, uma praia que você gostaria de ir, ou uma praia que você está inventando somente para esse momento. Isso. Muito bem, muito bem. Isso. Talvez você consiga ver a praia, talvez não. Talvez você consiga sentir seus pés tocando na areia, talvez não. Talvez você consiga ouvir o barulho do mar, talvez não. Talvez você consiga sentir aquele cheiro característico de praia, talvez não. Não tem problema. E você vai se sentindo muito bem, respirando e relaxando cada vez mais, cada vez mais. Isso. Enquanto você tá nessa praia que você tá imaginando, só imagina que tá fazendo muito sol nessa praia e que a temperatura vai aumentando. Vai aumentando cada vez mais. Isso, que aquela temperatura vai aumentando, mas você vai se sentindo muito bem, mas percebendo esse calor. Isso, enquanto você vai respirando e relaxando, essa temperatura vai aumentando. Cada ar que entra você vai mais profundo, cada ar que sai você relaxa 2 vezes mais, enquanto essa temperatura aumenta cada vez mais. Isso, muito bem, muito bem. Conforme essa temperatura vai aumentando, você repara que talvez você possa perceber que você está começando a ficar com sede. Isso, muito bem. Talvez você repare que aquela vontade de saciar a sua sede vai aumentando enquanto você vai ficando cada vez com mais sede. Isso, talvez você repare que você comece até a salivar mais nesse momento. Isso, talvez você comece a salivar cada vez mais, enquanto você vai se sentindo muito bem. Isso, cada vez mais. Você está indo muito bem quando aquela temperatura aumenta e aquela sua sede vai aumentando cada vez mais, cada vez mais. E se você repara que uma das suas mãos está um limão bem grande, cortado pela metade. E se imagina esse limão em uma das suas mãos cortado pela metade. Talvez você consiga sentir o cheiro do limão, talvez não. Talvez você consiga ver o limão, talvez não. Talvez você consiga sentir a textura do limão, talvez não. E isso, enquanto aquela sede vai aumentando cada vez mais, cada vez mais. E isso, esse limão ele é muito, mas muito suculento. Isso, você sabe que esse limão é extremamente azedo, mas ele é muito e muito suculento. Isso, eu vou fazer a contagem em algum momento, não agora, de 1 a 3. No 3, você vai chupar esse limão. Ele vai estar muito azedo, mas ele vai matar a sua sede completamente. Ele vai estar muito azedo, mas vai matar a sua sede completamente. Isso. 1,
Isso, ele vai estar muito azedo. 2. Isso, enquanto você vai ficando com mais sede, salivando ainda mais. Isso. 3, chupa esse limão agora. Isso, ele vai estar muito azedo, muito azedo. Isso, mas você vai sentindo muito bem, aquela sede vai passando, vai passando. Isso, eu vou fazer a contagem de 1 a 3, você vai abrindo os olhos, no aqui e agora, sentindo muito bem. 1, 2, 3, abre os olhos, sentindo muito bem. Isso, abre os olhos, sentindo muito bem. Esse exercício... A boca ficou secona, velho, mas não sei se é... Né? Eu tô com água aqui, velho. Seca mesmo. E é legal pra mostrar a subjetividade de cada um como é. Inclusive o Aldo tá ali quase morrendo com o limão. Alguém dá uma água pro Aldo, coitado. Aldo. Pega aí. Tem gelado aí, ó. Aí dentro. O Aldo ele tem a sorte, ele responde muito bem. É mesmo? É. Eu senti bem aqui no fundinho de eu senti um azedinho também, não foi aquela coisa... Não foi aquele de fazer cara feia, mas eu senti tipo um aqui assim, ó. E é legal. E a sede eu senti... A sede foi foda, a boca cara, secona. E é legal, quero o feedback de todo mundo aí, comentem também. O que foi mais fácil? Imaginar praia, sentir cheiro de coisa, ouvir barulho, sentir talvez o pé tocando areia, sentir calor, sentir sede, sentir cheiro do limão, gosto do limão, textura do limão, ver, criar imagem mental. Por exemplo, pra você, o que foi mais fácil? Cara, pra mim, a parte da praia, a temperatura, eu senti o meu corpo... Eu senti o calor da praia, o cheiro tal, pra mim não senti muito, mas o calor. E o limão eu senti... A sede acho que foi o mais forte. E o limão eu senti um pouquinho. O meu foi salivar, mas o maior foi a saliva. Não, na hora que você falou do limão, o limão grande na mão, na hora minha boca encheu de água, assim. Tipo, mas foi na hora. Eu tava assim, cheio de saliva também e depois foi a sede também. A boca começou a ficar seca assim e a... Garganta pegar um pouco. E a sede, e aí eu já tava sentindo vir alguma coisa aqui, você falando do limão, eu falei, mano, vou fazer cara feia, velho. Mas até que foi mais ou menos. Não foi E é legal, vocês também comentem aí, mandem no chat, se estiver assistindo depois, deixa nos comentários pra você o que foi mais fácil de imaginar, porque é muito legal esse exercício pra gente ver a subjetividade como é uma coisa interessante. Que louco, velho. Da hora. Bora? Vamos lá. Bora. 2 pés no chão. Vocês estão assistindo também, 2 pés no chão. Isso. Você pode tirar o óculos, por favor? Claro. Agora eu não enxergo mais nada. Você vai fechar os olhos, então? É? Estica os 2 braços assim. Isso. Você pode tirar o microfone daí, só pra caso acontecesse não bater o braço no mic aí. Isso, muito bem. Isso. Fecha os olhos. Em algum momento, não agora, você que está assistindo também, em algum momento, não agora, você vai imaginar que aqueles 2 braços viraram 2 ímãs. 2 ímãs bem poderosos, com uma força de atração muito grande. E que em algum momento, não agora, somente quando eu estalar meus dedos, você vai imaginar aqueles ímãs se aproximando. Não precisa fazer força para resistir nem nada. Só imagina aqueles 2 ímãs se aproximando e imagina que aquela força de atração vai aumentar muito a partir de agora. Imagina aqueles ímãs se aproximando cada vez mais. E quanto mais você vai respirando, maior vai sendo aquela força de atração. E você vai respirando e relaxando cada vez mais. Quanto mais você se concentra, maior aquela força de atração que vai aumentando cada vez mais. E você vai respirando e relaxando cada vez mais. E se em algum momento, não agora, se aqueles ímãs se tocarem, você vai se sentindo muito bem e a força de atração vai ficar 10 vezes maior. Isso, enquanto vai dobrando cada vez mais. No momento que se toca, essa força de atração aumenta 2 vezes mais agora. Isso, 2 vezes mais profundo e mais relaxado, enquanto aquela força de atração vai aumentando cada vez mais. E no momento que se tocam, você se sente muito bem. E aquela força de atração vai aumentando cada vez mais. E talvez as palmas comecem a se tocar. E essa força de atração vai aumentando cada vez mais. Isso, muito bem. Isso. E se em algum momento elas se tocarem, você pode entrelaçar os dedos. E se fazendo uma força ainda maior agora, enquanto aquela atração vai aumentando cada vez mais. Isso, muito bem. Em algum momento, não agora, eu vou pedir para você abrir os olhos. No momento que você abre os olhos, a atração vai aumentar ainda mais. Isso. Abre os olhos sentindo muito bem e aproveita assim, ó, já faz assim. Isso.
E se você que tá assistindo também, ó, já faz assim. Isso, muito bem, muito bem. Novamente, fecha os olhos. E se concentra somente na minha voz. E imagina que eu tô passando uma cola bem poderosa. Imagina que tem uma cola bem poderosa escorrendo por cada um daqueles dedos. E isso, entrelaça eles bem. E imagina que tem uma cola bem poderosa escorrendo por cada um daqueles dedos e aquela cola secou completamente. Aquela cola secou completamente agora. E se eu vou fazer uma contagem de 1 a 5, e somente no 5, você tenta soltar e não consegue. Você tenta e não consegue, somente no 5. Isso. 1, aquela cola secou completamente. E aquelas mãos são uma coisa só, como se fosse um bloco ou uma viga de metal. 2, estica. Quanto mais você estica, mais colado fica. Quanto mais estica, mais colado fica. 3, isso, completamente colado. 4, só imagina você tentando soltar sem conseguir. Só imagina mentalmente você tentando soltar sem conseguir. Isso, e ainda de olhos fechados. 5, tenta soltar sem conseguir. Quanto mais força você faz pra soltar, mais colado fica. Tenta soltar, quanto mais força pra soltar, mais colado fica. Quanto mais você tenta soltar, mais colado fica. E no momento que você abre os olhos, fica 2 vezes mais colado. Agora, abre os olhos sabendo que tá completamente colado. Quanto mais tenta soltar, mais colado fica. Quanto mais tenta soltar, mais colado fica. Quanto mais tenta soltar, mais colado fica. E se no momento que eu estalo meu dedo novamente, você consegue soltar essas mãos, aquela cola vai embora agora. E isso, a cola vai sumindo e você consegue separar ela completamente. Cara, deu uma... Assim, eu senti uma trava... Deixa eu colocar aqui assim. Eu senti uma trava, mais mas... fácil no microfone, mais fácil no microfone. Eu senti uma trava, mas eu sentia que eu poderia soltar, sabe? Mas eu senti realmente uma trava ali, tipo, de não... Cara, poder soltar você pode, né? Não existe nenhuma cola. O meu que louco, atrapalhou, assim, deu certo, eu não consegui, mas tava atrapalhando porque minha braça tava cansada já. tava formigando já. Pra Que descer, louco, mas, tipo, eu tentei ainda, fiquei segurando, mas eu acho que atrapalhou a concentração, assim, né? Tipo, no meu caso, sabe? Você começou eu fiquei assim, a sentir aí senti outra outros coisa, lugares, né? mas eu tentei mesmo assim, não... E não soltava. Caraca, que louco, Cara, eu velho. fiz força demais e não solta de jeito nenhum. Fez força aqui, a cara até tremeu. Sério mesmo? É que tava de olho Sério fechado. Vocês, deixa aí o feedback de vocês. Caraca, aí no velho. chat ou então nos comentários, se você estiver assistindo. Eu vi que ele Esse fez força gravado só no depois. finalzinho ali, eu vi que ele tava fazendo Não, força. na hora que tava de olho fechado, tava aqui, cara. E quanto mais força faz, mais colado fica. Aí que fazer mais força, o negócio soltava de jeito nenhum. Caraca, que louco. E eu acho da hora isso, que você vai falando, né? Tipo, quanto mais força você fizer, mais travado fica. E é um loop, você vai ficar preso, porque você vai fazer força e vai ficar travado. Exatamente. Muito louco. Que louco, velho. É A comunicação, Ana- né, mano? A Ana, ela tem prosopagnosia. Que pra quem não sabe o que é prosopagnosia, ela não consegue resgatar a memória de rosto. Puta, mano. Então é como se ela não conseguisse reconhecer rosto. Se eu mostro uma foto assim pra ela de um rosto, ela não consegue associar aquele rosto a uma pessoa. Como se tivesse elementos jogados ali que ela não consegue juntar e formar o quebra-cabeça de que seria o rosto de alguém que ela conhece, por exemplo. Mas Então de ela ninguém? reconhece- Zero? Nossa, mas ela não Zero? consegue Zero, reconhecer. zero. Tipo, ver a mãe dela na rua, ela não vai reconhecer, é isso? Ela reconhece, mas não por causa do rosto. Ah, Trejeito de andar. Por exemplo, que se eu mostro uma foto, sei lá, tem uma foto que fizeram que foi muito famoso, que é uma camiseta do Lula, onde só tem tipo a barba dele. Tem só a barba e você fala, é o Lula. Já viu? Uma vaga tipo Sim, só um sim. relevo assim. Então, por exemplo, você não precisou ver o rosto pra saber quem era. Então, por exemplo, a do Che Guevara também tem Sim, lá, assim. sim. Você não precisa ver o rosto pra reconhecer quem é. Então, o Charlie Chaplin, que é só o chapéuzinho, o bigodinho assim. se bem que quando a pessoa é muito próxima de você, até de costas, você já sabe que é a pessoa, né? Você vai chamar, não sei quem. Exato, Mas, então, cara, ela isso- usa estratégias assim pra conseguir reconhecer as pessoas. Então ela não consegue gravar o rosto. Ela usa outros elementos. Tanto que ela fala que às vezes às vezes não, ela tem essa dúvida constante que ela tá olhando no espelho. Ela não sabe se ela tá reconhecendo que é ela mesmo ou se ela sabe que é ela porque ela sabe que ela tá olhando no espelho. Puta merda, velho. Que loucura isso, bicho. Tanto que teve uma parte do vídeo, se vocês olharem esse vídeo, tem lá no meu canal, que chama Hipnose versus Prosopagnosia. Eu pego o celular e ligo na câmera frontal, assim, ela olha assim, e ela não tava entendendo que tava na câmera frontal, ela ficou uns segundos, assim, na dúvida, tipo... Pra entender que era ela. Ela conta que teve uma vez que ela já brigou, assim, com o marido dela, porque ele postou uma foto com uma mulher que ela não sabia quem era, e era ela. ela. Quem que é essa rapariga aqui? É isso, Cara, ela... que louco, velho. Exatamente. Mano, ela falou que o Vilela era parecido com
o Tyrion do Game of Thrones, o anão. Nossa. Rogério Vilela. mano. Não tem nada a ver. Ah, agora com todo respeito, eu não conheço ela, mas, tipo, ela deve transar cada dia com uma pessoa diferente. Desculpa, mas... Que merda, eu pensei isso, sabe? O da hora do Heitor é isso, velho. Ele pensa as merdas, ele solta, depois ele pede desculpa e tá tudo certo, velho. Vai embora. Ela não casou com a mística da X-Men, não. Calma aí, boa. Mas não é a mística, não. Não, ele é com a mesma pessoa, mas como ela não me identifica, né? Fica... É. Caraca, mano. Merda, velho. Mas tá aí, Não é que ela não semelhança- identifica, pô. Ela não consegue Ela não juntar consegue o rosto, Ah, os elementos sim, do sim. Mas rosto. essa semelhança que ela vê, às vezes, é um trejeito que ela consegue perceber que a gente que enxerga o rosto não percebe. É isso que eu ia falar. Provavelmente É eles devem ter adaptativo, alguma né? É semelhança. adaptação, né? Mas, por exemplo, vai ver uma foto do Michael Jackson, ela sabe que é o Michael Jackson não pelo rosto, mas por causa, por exemplo, o nariz. Só quem tem esse nariz é o Michael Jackson. A roupa que vai Até estar o estilo da roupa, É, tal, o sim. pirula, ela sabe que é o pirula porque ele tem a sobrancelha junto, assim, tipo. Ó, talvez ela desculpa, não não te consiga- conheço, viu? Foi brincadeirinha. O marido dela vai bater aí, mano. O que você sabe que eu não sei? O cara, não, mas é louco isso, porque, sei lá, ela vai associar a pessoa, às vezes, por conta da barba um pouco, talvez um pouco que você falou. E se a pessoa aparecer sem barba, já era. Exato. Acabou. É uma coisa que eu até comentei no vídeo, que a gente usa estratégias mentais que a gente acaba nem percebendo depois quando a gente vai sintetizar. Eu sempre percebi muito pelo fato de eu trabalhar com essa questão da mente, etc. Porque também antes eu era programador. Então, até por isso que o meu método de hipnotizar que eu ensino para os meus alunos é um negócio mais sintetizado, mais passo a passo, que eu consegui extrair o que melhor funcionava, exatamente por esse meu background como programador. Sempre testar, saber o que funciona, o que não funciona, ser mais pragmático. Ah, E eu legal. consegui perceber isso, por exemplo, dela, porque eu sou míope e teve uma época que eu não usava óculos. E eu conseguia saber o ônibus que eu precisava pegar exatamente por elementos que vão além do nomezinho do ônibus ali. Por exemplo, eu moro no quilômetro 19 da Raposo, aí tem um ônibus lá, e eu sei que o ônibus que eu preciso pegar, a forma como ele é escrito, porque é muito grande, as letras ficam um pouco menores, então fica tudo preenchido com pouco espaçamento com letra pequena. Então o ônibus está longe, eu conseguia reconhecer exatamente pelo espaçamento que não tinha entre as letras. Eu não conseguia enxergar as letras, nada disso. Eu via só aquele borrão, mas eu via que não tinha espaço entre o borrão, então eu sabia que era meu ônibus de longe. Puta merda, Que velho. loucura, Pô, você é hardcore, hein, cara. Não, Porra, a linha miopia sem lascou, né? óculos, velho. Sacanagem, hein? E assim, pra hipnotizar alguém, tem todo um preparo antes, né? Tem todo um diálogo antes e tal. Quanto tempo mais ou menos leva pra... Cara, depende. Depende muito Dá pra hipnotizar o muitas- Heitor agora, vivaço aqui assim? Talvez sim, talvez não. Que isso, cara. Ah, eu quero passar essa... Quero ver isso aí, cara. Mas eu acho que... ele tem que fazer um teste pra saber qual de nós dois, talvez, é mais... O que acontece? Quanto tempo demora pra hipnotizar? Depende. Tem pessoas que conseguem ser hipnotizadas ali em alguns segundos. Tem pessoas que demoram minutos, horas. Então, depende. Já chega a ser horas pra Sim, poder depende. hipnotizar. Caramba. E existe uma coisa bem legal das pessoas terem em mente que estar hipnotizado é diferente de responder bem a todas as sugestões. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar hipnotizada e, por exemplo, não conseguir responder a sugestões de entretenimento. Por exemplo, uma pessoa pode estar hipnotizada e não conseguir colar a mão, perder a voz, esquecer o nome, mas ela está hipnotizada, ela só não está conseguindo ter uma qualidade de resposta boa a essas sugestões. O que, por exemplo, não impede essa pessoa de passar por um tratamento com hipnose que não tem nada a ver com sugestões diretas de entretenimento, por exemplo. Então, a pessoa pode estar hipnotizada e não estar conseguindo responder aquelas sugestões. Do mesmo jeito que ela pode responder uma sugestão e rejeitar outra sugestão. Inclusive, o nome sugestão vem daí, porque é uma sugestão. Inclusive, a pessoa pode ou não aceitar essa sugestão. É muito legal deixar isso claro, que quando a pessoa está hipnotizada, ela não está sob o comando estrito do hipnotista. Por isso, quando eu falei da parte analítica, eu não falei que a parte analítica não existe ou está desligada. Falei que ela está de coadjuvante, está ali de escanteio. Porque ela ainda está ali, ela ainda existe. Então, a pessoa não vira um zumbi. Então, por exemplo, tem sugestões que podem ser contra a ética dessa pessoa que ela pode simplesmente não aceitar. Ah, isso é legal. Já aconteceu de eu estar hipnotizando um cara que ele era, tipo, corintiano roxo. Eu falei, quando você abrir os olhos, você vai ser palmeirense, você vai gritar, vai Palmeiras, coisas assim. Ele abre os olhos, falei, que time você torce? Ele, Corinthians? Tá louco? Não aceitou a sugestão. Óbvio. Então depende muito da própria pessoa, do contexto do ambiente. E tem uma coisa, não é porque uma pessoa não aceitou uma sugestão hoje que amanhã vai ser igual, que ela não vai aceitar. Porque existem muitas e muitas variáveis. Quando a gente está falando do ser humano, tudo
pode afetar o processo. Pode ser quem está hipnotizando, pode ser a pessoa que está sendo hipnotizada, pode ser o dia, o momento, o contexto em que ela está sendo hipnotizada. Eu gosto de falar que hipnose é como se fosse música. Às vezes, tem uma música que você gosta muito, você ouve direto aquela música, mas tem um dia que você simplesmente não tá na vibe de ouvir aquela música. Sim. E hipnose é isso, você tem que estar na vibe ali no momento. Então, pode ser que seja uma pessoa que responde mega bem hipnose, responde a tudo, aí chega um certo dia ela simplesmente não tá na vibe. Ou um momento, um contexto, ela não está na vibe. Então, depende muito isso, o tempo, quanto tempo. Varia muito de pessoa para pessoa. Pra tudo, né? Agora, Se adapta pensando numa pessoa que quer se tornar um profissional da área, qual que é a formação que ela tem que seguir aí? Quais as dicas que você dá para alguém que quer ingressar nessa área? Legal. E essa dica, inclusive, eu acho que serve também para não necessariamente só para quem quer ingressar na área. Porque, como eu falei, eu acho que é um conhecimento que todo mundo deveria ter. Não só quem deseja trabalhar com isso. Porque assim, uma coisa eu posso fazer para um curso, alguma coisa do tipo, para me ajudar no meu âmbito profissional, né? Eu acho que é válido, mas vai ser algo mais light, eu entendo. E agora o cara que quer ser profissional tem que ser um negócio mais aprofundado. Assim, é questão de passos, né? Legal. Tem a ferramenta. Primeiro passo é você dominar a ferramenta. Tá. O primeiro passo é ser introduzido a ela, você começar a entender. Depois se aprofundar na ferramenta. E a partir do terceiro passo é que começa a ramificar, né? Que você entende um pouco da ferramenta. Você domina a ferramenta. E aí, o que você vai fazer com a ferramenta? Aí é onde você começa a se especializar. Então, por exemplo, eu quero ser terapeuta. Eu preciso estudar a terapia, eu preciso estudar a hipnoterapia, a hipnose, aplicar a terapia. Eu quero só fazer em mim. Você já tem o conhecimento ali, você já consegue fazer em você. Eu quero ser palestrante. Vou estudar como aplicar isso à palestra. Se você quer mudar o estado que você tá para se tornar um hipnoterapeuta, aí tem mais passos. Mas todo mundo precisa chegar, eu acredito que pelo menos até o passo 2. Legal. Aí a partir do terceiro passo, é que nem, sei lá, uma pessoa que quer ser médica. Ela precisa fazer medicina só para depois fazer especialização no que ela quer. Se ela quer ser, sei lá, oncologista, se ela quer ser clínico geral, etc. Se ela quer ser... Cardiologista. A área que ela vai seguir depois, ela precisa ver depois. Primeiro ela precisa dominar o alicerce aqui, a base. Então, acho que o passo que a pessoa precisa fazer primeiro é entender o que é, como funciona profundamente, depois dominar a ferramenta e, a partir desse momento, ela decidir qual caminho que ela vai trilhar. E como que ela pode fazer isso? Se inscrevendo no evento online gratuito, que vai ter no dia 6, 7 e 8 de setembro. Boa. Evento online, gratuito, que ela vai poder já dominar esse primeiro degrau aqui. O primeiro degrau ela já vai ter acesso completo. E o melhor, totalmente online, gratuito. 6, 7 e 8 de setembro. Terça, quarta e quinta. Olha só que maravilha. Então, acho que esse é o primeiro passo. Legal. Aí, a partir daí, ela vê aonde ela tá. Porque sem ela ter noção da ferramenta, das possibilidades, ela não vai saber aonde ela está nesse caminho para saber o que seguir, qual vai ser o próximo passo, etc, etc. E se ela estiver lá com a gente no evento, eu ajudo guiando para qual os próximos passos, de acordo com a necessidade pessoal Legal. dessa pessoa. E das ambições, do desejo, dos anseios. Cara, eu fiquei ansioso por essa daí, hein? Esse evento aí eu vou participar. Cursosdehipnose.com.br para se inscrever no evento. Cursosdehipnose.com.br. É só entrar nessa URL, você consegue se Você inscrever conseguiu colocar o grátis. link lá? Não? Eu joguei o link, mas eu acho que nos comentários eu jogo o link ele não fica. Não aparece fica, lá né? pra galera. Tá. A gente vai fixar depois, então. Colocar na descrição, né? É. Colocar na descrição. Pode ir lá no meu Instagram também, Carvalho _ Hipnotizando, que tem o link lá na bio. Só se cadastrar, é totalmente gratuito. Show de bola. Vitorzeira. Queria agradecer a todos que assistiram aí, né? Queria todos os comentários, perguntas, quem já se inscreveu no canal, quem não se inscreveu também, depois se inscreve lá. E queria agradecer aí todo esse espectadores, né, que tem assistido a gente, dado essa moral aí, né, comentado, sempre vocês estão participando aí. Muito obrigado a todos, viu? É isso aí. E também queria agradecer eles, né, pô. Obrigado por ter comparecido aí, ter vindo aí, dado essa moral pra gente. Obrigadão. Uma honra estar aqui com os senhores, muito legal mesmo. Foi um prazer bater esse papo. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, estiver assistindo isso depois, ou então agora mesmo, você tá mandando pergunta aí, não deu tempo da gente ler, coisa do tipo, porque tem o delay aqui também, pode ir lá no meu Instagram, manda na minha DM, eu
Talvez eu demore um pouco, mas eu respondo todo mundo. Eu faço o possível para responder todo mundo. Meu Instagram é Carvalho_Hipnotizando. Tem meu canal no YouTube também, que é Hipnotizando Brasil. Só você acessar lá. Tem vários vídeos legais. Talvez tenha vídeos que possam te ajudar a mudar a sua vida, inclusive, lá. Então, tá bem legal. Acompanha lá, se inscreve lá também, Hipnotizando Brasil. Vai lá no meu Instagram, manda sua dúvida lá, Carvalho_Hipnotizando. Não tem nenhuma dúvida, mas gostou do conteúdo? Vai no meu Instagram e me segue também. TikTok também. Tem um TikTok também é Carvalho_Hipnotizando. Tem umas dancinhas legais lá no TikTok dele, não, brincadeira. Dancinha hipnótica, né? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você perdeu o comecinho, volta lá, assiste desde o começo, tá muito interessante. Teve muito papo interessante aqui. Pô, se não quer assistir uma live de 2 horas, tem os cortes diariamente no nosso canal de cortes, então já vai lá, se inscreve pra você não perder nenhuma notificação. E quer assistir o Highlights aí, 30 minutinhos, é um compilado que a gente solta nesse canal aqui de toda sexta-feira. Então, olha como é louco. Tem o conteúdo completo, 2 horas, tem o Highlights 30 minutos e tem os cortes que vai sair aqui ao longo da semana. Além disso, tem os Shorts. Tem Reels no Instagram, tem no TikTok. Cara, tem o formato que você quiser consumir, tem aqui no Ferascast, beleza? Então já se inscreve em todas as redes sociais, se inscreve no YouTube e acompanha a gente. Vocês são feras, até semana que vem. Valeu!